Vamos ouvir então uma pregação do Evangelho mais uma vez, irmãos. Hoje temos um assunto bem peculiar para aprendermos um pouco, para refletirmos um pouco aqui. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje faremos uma reflexão em um assunto que talvez gere dúvidas em muitas pessoas. Há certamente, irmãos, uma má compreensão sobre muitos assuntos da palavra de Deus, sobre muitas doutrinas, não é? E o assunto de hoje é justamente uma desses assuntos da Escritura, não é? Não uma doutrina propriamente dita, mas de um assunto da Escritura, que muitas pessoas acabam tendo muitas dúvidas e acabam usando isso de maneira inapropriada, não é? E fazendo até disso que nós vamos falar hoje algo em que nos aproxime de Deus para a nossa própria justificação. O assunto de hoje é justamente o jejum. O tema de nossa pregação é a necessidade de nossa humilhação sincera como servos de Deus, ou diante de Deus. Mas eu quero usar justamente o assunto do jejum para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Porque tem tudo a ver, é completamente relacionado na Escritura a questão da humilhação, não é? Da angústia, da sinceridade diante de Deus, quando estamos passando por aflições, por dificuldades. É totalmente, não é, compreensível na palavra de Deus o uso do jejum para expressar aflição, angústia, e é por isso que nós precisamos aprender também sobre esse assunto. Ele tem a sua importância em toda a revelação e também na igreja. Embora não seja uma lei para a igreja, mas há muito que aprender sobre o assunto acerca do jejum. É talvez uma ferramenta muito importante que muitos de nós acabam não usando. E, na verdade, esse assunto é pouco falado. Eu não me lembro de ter pregado alguma vez sobre esse assunto específico aqui. Eu quero trazer justamente uma compreensão sobre isso, mostrando o que a Escritura nos ensina sobre o jejum e trazer algumas aplicações importantes, não é? Para podermos aprender se realmente nós devemos fazer, como podemos fazer, qual é a aplicação para nós como igreja. Isso tem importância então. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um texto bem peculiar que fala sobre esse assunto. Eu escolhi porque é em um contexto onde Cristo ele ensina, respondendo a críticas dos fariseus e escribas sobre o que é o jejum. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Até aqui, meus irmãos. Nesse texto, irmãos, nesse acontecimento aqui, nessa narrativa, Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, e então, como sempre, havia tanto aqueles que eram discípulos dele para ouvir sua palavra, como também aqueles que estavam ali para tentar observar alguma falha de Jesus na lei, para tentar pegá-lo. Então, nesse contexto aqui, mais uma vez estavam os fariseus, os escribas, aqueles líderes em Israel que reivindicavam o respeito do povo. E eles então procuravam questionar sempre a Jesus Cristo, não é, nessa situação. Os irmãos podem observar, por exemplo, que o Senhor vai dando vários ensinos aqui no Evangelho de Lucas capítulo 5,
não é? E ele chama a Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, e então ele vai até a casa de Mateus para comer com ele. Comer, não é, tem um significado, não é, muito importante nessa cultura. Você está à mesa com alguém, com convidados para ali se alimentar, tem um significado muito forte em termos de consideração, até de comunhão mesmo. É por isso que a ceia é em uma mesa, entende? O Senhor nos chama para estar à sua mesa, porque isso tem um significado forte. Pois bem, Jesus vai até a casa de um homem como Mateus, como Levi, que era um cobrador de impostos, ou seja, um publicano, e que, portanto, era odiado, não é? Principalmente por aqueles que eram líderes em Israel. Por quê? Porque um cobrador de impostos trabalhava para o Império Romano e, portanto, ele era visto para os seus irmãos judeus como sendo um traidor. Veja, alguém que é um judeu está cobrando impostos, não é? Está cobrando impostos do próprio povo. Eles viam ele assim. E é claro que havia muitos cobradores de impostos que eram injustos, realmente até cobravam além do que deveriam. Essa era a fama de Mateus. Jamais um fariseu iria à casa de um publicano. Jamais um escriba andaria, pelo menos à luz do dia, com pessoas assim. Porque eram excluídos, não é, do contexto religioso ali, do contexto da piedade que eles reivindicavam. Aí Jesus vai justamente à casa de um publicano, não é? Que era um dos piores pecadores, entenda o que eu estou dizendo. Talvez aquele que estavam entre os mais odiados por causa de suas falhas. Tanto é que Cristo, quando conta a parábola, mostra, não é, que um publicano, sendo alguém que realmente confiava no Senhor nessa parábola, no Evangelho de Lucas mesmo, não é? Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado e ele não tem coragem de sequer de olhar para o céu como alguém que quer dizer que tem muita liberdade com Deus e muita intimidade. Não, ele fica curvado, ele bate no peito e ele lamenta as suas fraquezas, não é? Ele pede a Deus misericórdia para ilustrar o exemplo de alguém que realmente era tido como um dos piores da sociedade. Jesus vai então à casa deste homem. E é justamente por isso que os fariseus ou os escribas que estavam ali começam a questionar Jesus, a questioná-lo, não é? E aqui no contexto é muito importante a observação deles. Eles sempre tentam pegar, ou tentavam pegar Jesus, não é? Ou os seus discípulos, em erros de tradição, por exemplo. Não é? Então eles tinham uma tradição que eles estabeleceram e procuravam observar se os discípulos de Cristo, não é? Os seus apóstolos, observavam essa tradição. Houve ocasiões, não é, onde eles observaram, por exemplo, que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Não é? Não era uma questão simplesmente de higiene, entende? Era uma questão de purificação religiosa. Para eles, lavar as mãos para comer era muito além de uma questão higiênica. Lavar as mãos para comer era uma coisa religiosa, uma tradição que eles criaram e então eles, vamos dizer assim, beatificaram essa tradição e tornaram em uma coisa santa. Logo, aqueles que não obedeciam à tradição que eles estabeleceram eram pecadores. Imagine, é como se nós aqui, não é, de repente a liderança, começasse a inventar regras específicas e torná-las tradições na igreja. E, portanto, uma vez que elas são tornadas tradições, porque eu sou alguém religioso demais, não é? E até fariseu nesse sentido, vou fazer com que essas regras que eu estou estabelecendo com um grupo de liderança sejam regras com peso de mandamento. E aí todo mundo tem que obedecer. Se não obedecer, é condenado, é incrédulo. Essa aplicação vale para os mandamentos de Deus, né? Mas mandamentos ou regras que eu crie não tem peso. Não tem peso nenhum, real, em nossa vida. As pessoas às vezes se apegam tanto a princípios que os próprios homens inventam e esquecem tanto dos princípios dos mandamentos do Senhor. Uma das críticas de Jesus a esses fariseus, a esses mestres da lei, era justamente isso. Eles criavam tradição demais, muitas tradições, e obrigavam as pessoas a viver debaixo das tradições. Mas a lei do Senhor, eles não queriam cumprir de verdade. É essa situação aqui, não é? E então eles observam justamente isso. Eles observam o quê? Que, veja, para alguém falar isso que eles falaram aqui, é sinal de que eles estavam o tempo todo na espreita observando os discípulos de Jesus Cristo. É a atitude, não é, de um hipócrita.
de alguém que acha que é juiz dos outros. Você viver observando a vida do próximo. Porque é isso que eles estavam fazendo aqui. Como é que eles poderiam dizer abertamente que por que os discípulos dos fariseus e de João jejuam e fazem orações, mas os seus discípulos comem e bebem? Não é? Como é que eles poderiam chegar a essa conclusão definida sem uma observação na vida dos discípulos, não é? Não de um dia só, não de uma situação apenas, não é? Mas de vários dias, de tempos realmente. Isso é a prova de que eles estavam o tempo todo observando os discípulos, só reparando. Veja, os discípulos desse Jesus, eles não são como os nossos discípulos, eles não são como nós. Eles não lavam as mãos para comer, não é? Eles não fazem muitas coisas, eles não vivem pegando as pessoas, tentando achar, como investigadores, erro na vida dos outros para condená-los. Não é? Não é engraçado quando nós observamos, por exemplo, o acontecimento da mulher pega em flagrante adultério? Pois bem, como é que alguém simplesmente assim acha assim, de maneira tão simples, uma coisa dessas? Eles viviam procurando isso só para condenar pessoas. Eles tinham prazer de humilhar os outros para que eles pudessem sentir muito bem. É assim que acontece. E eles queriam fazer isso aqui justamente nessa situação. Vendo Jesus com seus discípulos, não é? Na casa de Mateus, um cobrador de impostos, ali comendo com eles, normalmente, sem julgá-los, não é? Sem julgar a ele, o próprio Mateus, antes o chamando pelo Evangelho, eles olham, não, que piedade é essa? Que tipo de religião? Como é que pode uma coisa dessa? Eles não seguem tradições nenhumas nossas aqui. E então a pergunta é justamente essa: por que é que todos nós jejuamos, mas seus discípulos não jejuam? Não é? Por quê? Se isso é uma coisa tão comum para nós. Então, uma vez que o assunto trata da questão do jejum, eu quero, antes de chegar na aplicação do próprio tema do sermão, eu quero justamente falar um pouco sobre o jejum e mostrar na Escritura o que é o jejum, não é? E o que é exigido nesse sentido do povo de Deus durante a história e quais as implicações disso para nós também. Então a primeira questão importante é observar a prática do jejum nas Escrituras e não pegar conceitos externos para aplicar à igreja. Eu quero primeiro citar o jejum como sendo uma prática da lei. Era uma prática da lei. Por exemplo, Levítico 23, verso 27 nos diz: mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, tereis oferta queimada ao Senhor. Essa expressão, não só nesse texto, mas em vários textos, de afligir a alma, pode ser trocada por jejuar, porque tinha tudo a ver com isso. A relação de afligir a alma era a relação de humilhação, de você jejuar para se humilhar diante de Deus. Isso aqui é ordenado ao povo, naquele período, ao povo de Israel, para o dia da expiação. Ou seja, o jejum aqui, nesse contexto, irmãos, ele faz parte especificamente como algo ordenado, obrigatório ao povo daquele período, como lei. E fazia parte da lei cerimonial do povo. Veja que a ordenança para o jejum refere-se justamente ao dia da expiação. O dia onde o sacerdote, o sumo sacerdote, juntamente com o auxílio dos demais sacerdotes, fariam todo aquele trabalho de sacrifícios múltiplos ali, e o cordeiro seria entregue, seria imolado ali, seu sangue seria derramado, e ele, naquele dia especial, aquele dia de expiação, o sumo sacerdote entraria, na parte última do tabernáculo, a parte menor, onde estava a arca do Senhor, e ali ele levaria, em uma pequena tigela, vamos dizer assim, de ouro, o sangue daqueles animais, sangue em favor de seus próprios pecados, porque o sacerdote era um homem pecador como todo mundo, e também pelos pecados do povo. E o jejum era ordenado ao povo nesse dia, como lei cerimonial para o povo de Deus, O jejum então era uma prática ordenada na lei. É só para os irmãos entenderem que isso fazia parte então desse conjunto de aplicações da lei à nação de Israel, Essa é a referência que nós temos aqui. Uma outra questão importante então é observar que o jejum ele era da lei, mas nem todo o jejum que nós lemos nas Escrituras
era no dia da expiação. Logo, não era uma aplicação da lei. Ou seja, em Israel havia vários jejuns diferentes, não ordenados como lei cerimonial, tal como nós citamos aqui, observamos aqui, mas como atitudes do povo ou convocações para arrependimento, para humilhação, situações específicas quando o povo pecou, por exemplo, se corrompeu com ídolos, com idolatria, não é? Casando com mulheres estrangeiras e misturando o povo com o mundo nesse sentido, e o povo era muitas vezes convocado a estar de jejum e humilhação diante do Senhor, afligindo a própria alma. Então há jejuns aqui. Se você vai observar, por exemplo, os Salmos, quando você observa textos dos Salmos que falam sobre angústias profundas, sobre afligir a alma, são referências a isso. A quem está sem comer, se humilhando em sua fraqueza. Então nós temos muito jejum sobre isso. E eu quero justamente ler alguns textos aqui que vão mostrar isso tanto no Antigo Testamento como no Novo também, para mostrar o jejum como uma prática comum no povo de Deus desde o passado. Então, por exemplo, Juízes 20, verso 26, eu vou citando porque são muitos textos, não é? Então, Juízes 20, verso 26, Israel jejuou pela vitória na guerra. Olha o uso do jejum aqui. Ele se humilhando diante de Deus, clamando a Deus por vitória. Entende? Um uso do jejum que não era a obrigação da lei, mas o povo clamando a Deus: Senhor, não deixe com que o seu povo pereça, tem misericórdia de nós, em humilhação. Não é? 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 a 7, Ana jejuou para ter um filho. Então, quando Ana, a mãe de Samuel, estava no templo chorando, se humilhando, orando, ela estava em jejum. É o que aprendemos no texto. No próprio livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 6, Israel jejuou por causa do arrependimento. Ainda no mesmo livro de Samuel, capítulo 31, verso 13, nós aprendemos que os homens de Jabes, Gileade, jejuaram lamentando por Saul. Ou seja, um uso de jejum para demonstrar tristeza, angústia profunda. Então o povo está tão angustiado que eles aproveitavam essa ferramenta do jejum para afligir a alma, para chorar diante do Senhor, ou então diante das situações difíceis que enfrentavam. Esse era o uso aqui também. Segundo o livro de Samuel, capítulo 1, verso 12, Davi e seus homens jejuaram, lamentando-se também por Saul, Jonatas, não é? E os demais que morreram ali. Então você vê que Davi com os seus soldados estavam em jejum, profundamente tristes, lamentando porque israelitas haviam morrido. Você veja como isso é bem usado aqui, não é? Primeiro livro de Reis, capítulo 21, verso 27, Acabe jejuou pedindo por misericórdia. Então eles sabiam, não é, o uso desse jejum. Veja que como não é aquela lei do dia da expiação, mas tem uma ligação em termos de aplicação. Eles percebiam que no dia da expiação, e só um detalhe para os irmãos, no dia da expiação, aquele jejum requerido pelo Senhor era um jejum obrigatório. No próprio texto de Levítico é ordenado e dito pelo Senhor, por meio de Moisés, que se o povo não afligisse a alma, Deus eliminaria qualquer um daqueles que não afligia a sua alma do meio do povo. Então veja como o negócio era pesado, era sério, para mostrar, não é, ao povo: se não fizer como o Senhor está mandando, serão fulminados, serão mortos, não é? Serão eliminados do meio do povo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, Josafá e Israel jejuaram pedindo por ajuda e proteção. Percebam que os pedidos que vêm com jejuns aqui são pedidos humilhantes, eles se humilham. Eles reconhecem sua necessidade de Deus e pedem por socorro. Os irmãos vão notando aqui, pelos textos que eu estou lendo e citando, que o jejum como é usado hoje no arraial cristão, né? Os arraiais cristãos são bem diferentes disso aqui. São usados com pretensões de você, como se fosse um poderzinho mágico, né? Uma lâmpada mágica que você usa, você faz um tipo de sacrifício para obrigar Deus a fazer alguma coisa por você. É bem diferente. E não é aqui esse o contexto, não é? Por exemplo, Esdras, capítulo 8, verso 21 a 23, Esdras e o povo jejuaram, pedindo por ajuda e proteção também. Neemias, do mesmo jeito, aconteceu isso. Pediram proteção por Jerusalém, ajuda por Jerusalém, não é? Temos isso no capítulo 1, no capítulo 9.
Esther também, capítulo 4, verso 16. Esther e amigos jejuaram, pedindo por vitória para o povo de Deus, não é? Nos Salmos nós temos isso em abundância, irmãos. Por exemplo, o Salmo 35, não é? E nós já ouvimos pregações aqui sobre salmos de lamentos, salmos de tristeza, realmente. São todos salmos onde os salmistas estão afligindo sua alma, estão se humilhando diante do Senhor. Salmo 35, verso 13 e 14, nós podemos aprender, não é, sobre jejuar em oração e justamente lamentação. Vocês vão perceber aqui, quando nós começarmos a ir para o próprio texto, como o jejum está ligado à tristeza, à angústia, à lamentação. Salmo 69, verso 10 e 11, jejuar em oração e lamentação também. Isaías 58, versos 6 a 8, é um texto realmente formidável que nos ensina sobre o verdadeiro jejum que Deus espera do seu povo. Ali Deus denuncia, em Isaías 58, tanto a questão do jejum como a questão da guarda do dia do Senhor. Ali, por meio do profeta Isaías, Deus denuncia que o povo era hipócrita. Eles jejuavam, mas na verdade o seu interesse em fazer isso era como o dos fariseus. Entendeu? Era tipo assim, nós vamos jejuar, então vamos ficar com a cara bem abatida, sabe? Bem tristes, não vamos pentear cabelo, não vamos nos arrumar, nem escovar os dentes para ficar o bafo, né? Para todo mundo sentir. E vamos aqui, ó, coitadinhos. Mas no coração deles não havia sinceridade de humilhação diante do Senhor. Deus denuncia isso, não é? Denuncia justamente isso no meio do povo. Jeremias 36 e verso 9, também aprendemos sobre o fato de que Israel jejuou pedindo pela misericórdia de Deus. É uma atitude de humilhação. Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos nos concentrando, nos desligando de qualquer outra coisa para nos humilhar diante do Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Daniel também, Jonas, aliás, antes disso aí, Joel, capítulo 1 também nós aprendemos sobre jejuns. Jonas capítulo 3, Daniel capítulo 9, há um monte de referências bíblicas sobre como o povo de Deus sempre usou a ferramenta do jejum. Ou seja, ficar sem comer por um tempo, não para perder peso. Não é um jejum intermitente, né, que você vai ficar um tempinho ali para perder um pezinho. Não tem nada a ver com estética, com vaidade. É simplesmente você estar em sua fraqueza e se humilhar diante do Senhor, não é? Então, só para poder deixar claro, havia a prática legal, a prática ordenada, oficial, que eles deveriam obedecer no dia da expiação. Mas essas atitudes aqui são atitudes de humilhação que vêm do próprio povo. O povo reconhecendo a sua miséria e a sua necessidade de Deus. Nos evangelhos, então, no Novo Testamento, nós temos também um monte de referências sobre jejuns. Não é? É por isso que eu quis tratar sobre esse assunto, porque parece um assunto muito distante da igreja, de nós cristãos, não é? E às vezes realmente fica dúvidas sobre isso. Eu pensei durante um bom tempo para falar sobre isso. Eu devo abordar esse assunto, porque é uma questão bem pessoal, vocês vão entender isso. Mas eu quero justamente ensinar aos irmãos como isso pode ser uma bênção também em nossas vidas. Não para que alcancemos nada, não para constranger Deus a nada, mas isso tem um papel interessante até. É um recurso muito bom para a igreja e é até interessante aprendermos como usar isso. E que talvez o tempo que nós vivemos aqui, talvez por nossas lutas pessoais, nossas tribulações, quem sabe não seja o momento de nos dobrarmos também diante do Senhor e nos humilhar dessa forma. E afligir nossa alma, no caso, com jejuns, não é? Mateus capítulo 4, verso 2, Cristo ensina justamente isso. Ele mesmo jejuou, não é? Mateus 6, verso 17 a 18, Jesus promete que o Pai abençoaria aqueles que jejuassem também. Veja, não é lei para os cristãos. Não há ensino, ordem de jejum para a igreja. Mas Jesus Cristo jejuou e Ele não condenou o ato dos seus discípulos jejuarem ou das pessoas jejuarem também. O que vamos aprender aqui no texto que nós lemos é algo bem diferente, para compreender como Jesus ele criticou uma prática hipócrita acerca do jejum. São vários textos, eu não vou ler todos, para continuar então as partes do sermão. Mas isso era usado pelos apóstolos nas igrejas, na pregação do evangelho, nas missões. O jejum era usado muito pelos cristãos daquele período, não é? Com a compreensão correta da sua finalidade. Agora, entendendo isso, Jesus ele censura
então esse jejum hipócrita, não é? Claramente, então, ele apresenta, irmãos, essa censura a algumas pessoas daquele contexto, não é? Que realizavam jejuns, que faziam jejuns, mas que tinham esse objetivo de se engrandecerem diante dos homens. O Senhor ensina justamente sobre isso. Citando a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, o que o Senhor conta que o fariseu fez? O que ele orou a Deus? Quais foram os argumentos do fariseu diante do templo, não é? No templo, em sua oração a Deus? Uma das coisas que ele falou foi: eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho e jejuo 2 vezes na semana. Olha o que ele usava, né? Poxa, o Senhor tem que me abençoar, eu jejuo. Essa é a atitude do fariseu. O Senhor tem que me salvar, o Senhor tem que ser por mim. Por quê? Porque eu jejuo. Cristo denuncia, por meio dessa parábola, essa atitude hipócrita de pessoas que usam o jejum para estes fins. Ou, na verdade, qualquer assunto, qualquer doutrina, qualquer ato, não é, que seja usado pelos cristãos na história, tudo que é usado, se for usado por nós com o fim de alcançar justiça, isso em si desonra o Senhor, desonra a obra de Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. Eu quero citar então aqui, lendo o texto de Mateus capítulo 6, verso 16 a 18, que diz bem assim: e quando jejuardes, ora, mais uma vez, você não está vendo uma lei, mas você está vendo Cristo abordando a situação. Havia prática de jejuns, era comum para o povo. Então ele fala: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Não é? Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, olha, mais uma vez, ele ensinando: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja, não é lei. Isso não é lei para nós. Mas Cristo, ele não desaprova essa ferramenta importante. E ainda diz que Deus recompensaria, mostrando justamente isso, que o jejum é uma prática pessoal, não é imposta pela igreja. Entende? É muito comum nós observarmos o contexto evangélico, as comunidades neopentecostais, as pessoas fazendo grandes campanhas de jejum. Não é? Venha para a campanha do grande jejum pelas causas impossíveis. Isso é uma verdadeira palhaçada, irmãos. Cristo condena essas palavras. As pessoas que estão ali buscando essas coisas e submetendo a esse tipo de atitude, de ensino falso, elas são pessoas absolutamente cegas. Entende? Estão com a Bíblia na mão, mas é como se a Bíblia fosse um livro com páginas em branco, porque nada que está aqui parece que enxergam. Entendem? Então Cristo ensina como usar essa ferramenta do jejum e as pessoas ainda assim se submetem à mentira, não é? De olharem homens que estão se exaltando, nesse contexto aqui, desfigurando o rosto, dizendo a todo mundo aos berros: nós jejuamos, é o jejum das causas impossíveis, vamos fazer milagres, né? Ou seja, vamos nos humilhar diante de Deus. São 318 bispos e pastores, todos de joelhos, em jejum, para que a sua vida seja abençoada. Isso é uma verdadeira palhaçada. Cristo acaba com toda essa loucura com isso aqui. Ele está dizendo: o jejum é uma atitude secreta. Veja como é similar, é parecido o que ele fala sobre jejum e o que ele fala sobre oração. Porque uma coisa está ligada à outra, não é? Ou seja, essa prática de humilhar-se diante de Deus não pode ser um teatrinho para as pessoas verem. Sinceramente, é muito fácil fazer isso, não é? Para pessoas que, me perdoa a expressão, não tem vergonha na cara, né? É cara de pau mesmo, vai e faz o teatrinho na frente dos outros, né? Dá uma de piedoso, tá no meio da comunidade, é o tipo de gente que, para que todos percebam que ele é mais piedoso do que os outros, ele ora mais alto, né? Ele ora fora de tempo, está ouvindo uma pregação, em vez de ficar ouvindo a palavra de Deus, ele ouve: é isso mesmo, ó Deus, tu és maravilhoso. Isso é palhaçada, irmãos.
está chamando a atenção para si. Não é esse o propósito do jejum, por exemplo, porque fazem isso, dizendo: nós jejuamos, nós jejuamos, nós jejuamos. Cristo está dizendo: você vai jejuar, e isso é uma questão que está em secreto. Ou seja, quando você resolver se humilhar a Deus, por qualquer razão que seja, por seus sofrimentos pessoais, por suas lutas contra o pecado, por seus sofrimentos mesmo, por suas tribulações, faça isso de uma maneira que o teu próximo, que as pessoas não vejam. Porque não importa as pessoas isso aí. Não é a Deus que você vai se humilhar. Por que você faz isso para as pessoas verem? Se só importa a Ele. E é então que o Senhor diz, não é? Para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então veja como que a Escritura nos fala sobre o jejum, sobre a prática do jejum, primeiro como lei para o povo, para a igreja do Antigo Testamento, e para nós como um princípio bom, que tem seu papel, que tem sua importância e que é algo muito pessoal para a nossa vida. Não é? Entendendo isso agora, eu quero partir justamente para a discussão no texto, não é? Para a discussão sobre o assunto do jejum aqui nesse texto de Lucas. Qual era então o jejum que estava em discussão aqui? Qual era o jejum em debate nessa situação? Será que eles estavam criticando os discípulos de Jesus Cristo porque eles não observavam, por exemplo, o jejum da lei? O jejum obrigatório da lei? Será que esse era o ponto aqui? Porque Jesus respondeu negativamente a esse jejum. A resposta dele aos escribas ou aqueles que estavam ali não foi uma resposta positiva. Ora, Cristo estaria falando contra a sua própria lei? É importante entender isso aí, não é? Então, a primeira coisa que vamos observar aqui no texto é que não era esse jejum da lei que estava sendo abordado pelos escribas ou os fariseus, ou aqueles que estavam ali questionando a Cristo. Eles não estavam perguntando sobre o jejum da lei, porque aquele dia não era o dia da expiação. Não tem a ver com isso, não é? O objetivo aqui era perguntar justamente sobre um jejum que eles estabeleceram como tradição. Os discípulos dos fariseus jejuam, os de João, só não os teus. Ou seja, a preocupação deles era com a tradição de jejuar, não é? Eles perguntam sobre isso. Então logo a pergunta refere-se justamente a essa questão, não é? Do uso do jejum de uma maneira tradicional. E a situação então ela é muito parecida com a nossa hoje, não está distante. Por quê? Porque os irmãos já sabem muito bem, como bons brasileiros, bons nordestinos, não é? Que na cultura que nós, a boa parte pelo menos de nós fomos criados, é comum saber que, por exemplo, católicos romanos jejuam em algumas ocasiões. Por exemplo, Sexta-feira Santa. Se você foi criado como um católico romano, você aprendeu que, pelo menos antigamente, hoje nem tanto, as pessoas não são tão tradicionais assim mais hoje, mas voltando um pouquinho, as pessoas eram muito mais dedicadas à tradição, muito mais apegadas, não é? E então, chegava nessa semana, chamada Semana Santa, não esperava nem chegar a sexta-feira, era a semana como um todo, que havia uma dedicação, não é? Para jejuns, e especialmente a sexta-feira da paixão, não é? Onde as pessoas se privavam nesse sentido, não comiam. Eu já ouvi até relatos de pessoas que faziam isso mesmo, que não lavavam o rosto, não escovavam os dentes, não penteavam o cabelo, porque queria ficar completamente livre dessas coisas e se abstinham de comer carne, por exemplo, não é? Criaram uma tradição assim e validaram essa tradição, e aí o pior aconteceu, a tradição virou uma regra divina. Significa dizer o quê? Que se você comer a carne num dia de sexta-feira santa, você está pecando. Mas você está pecando segundo quem, né? Quem foi que disse que você está pecando se você comer carne? Entendeu? Mas a tradição foi feita assim, foi trabalhada dessa forma, e as pessoas, infelizmente, como nesse contexto aqui era muito similar, acabaram abraçando a tradição e tornando a tradição uma coisa divina. É problema ter tradição? É claro que não. Nós precisamos de tradição, sim. Nós temos que ter tradição. Não existe isso de ninguém. Todo mundo tem tradição, mesmo que negue isso. Mesmo que negue. Nós admitimos essa realidade. Porém, a tradição, ela não é a própria palavra de Deus. A tradição não é divina. A tradição nossa, eu digo, que nós estabelecemos, que nós culturalmente estabelecemos. Toda a tradição divina é a própria Escritura. É o que o Senhor ensina aqui.
Entende? E como no nosso contexto também acontecia isso, das pessoas se apegarem à tradição e então usarem o jejum dessa forma, não é? De maneira hipócrita. São absurdos, mas por exemplo, a pessoa dizia bem assim: nesse dia então nós não podemos comer carne, é só peixe, né? Então tudo é peixe e coco, né? É só peixe e coco, peixe com coco, com tudo assim, tudo, né? É suco de coco com coco, é tudo é coco. Parece aquele episódio do Pica-Pau, coco, não aguento mais coco, é a mesma coisa, né? Aí o que acontece? Proibiam então quem desobedecesse isso, comesse carne, só tinha que ser crente, ou seja, um condenado, né? Isso é coisa de crente, gente condenado, gente ruim, que não obedece tradições. Mas também era proibido, por exemplo, você beber, no caso, bebida um pouco mais forte. Aí resolviam beber vinho, né? Beber vinho, tudo bem, não podemos nos embebedar, mas o pessoal compra o litrão de Padre Cícero e bebe até cair. Entende a situação? É um tipo de tradição que as pessoas acabam abraçando que não tem sentido, que o sentido se perdeu durante a história e que hoje as pessoas acabam fazendo e elas nem sabem por quê. Aqui, nesse contexto, os discípulos dos fariseus, ou os fariseus que estavam ali questionando a Cristo, os escribas, por exemplo, estavam questionando ele e seus discípulos, não por causa da lei de Deus, mas por causa das tradições que eles inventaram. Se nós estamos dizendo que jejuar é uma coisa boa, quem não jejuar está pecando. É assim que eles agiam, entende? E a resposta de Cristo, demonstrando o propósito do jejum e como usar o jejum, é uma resposta que é negativa, no caso é contra eles, e que nos ensina muito sobre o propósito desse jejum, não é? Nós observamos isso aí no texto. Então, a resposta de Cristo: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo. Olha a resposta dele. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque todo mundo jejua, entendendo o uso do jejum como humilhação, como lamentação, como tristeza, humilhação diante do Senhor. A resposta de Cristo é justamente essa: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Como é que vocês querem obrigar pessoas a jejuarem, meus discípulos jejuarem, se eu estou com eles? Entende? Qual a razão, qual o propósito dos meus discípulos jejuarem? Não há propósito algum, porque eu estou com eles. Ora, se o jejum é usado para expressar lamento, tristeza, angústia, reconhecimento de que nós precisamos da misericórdia de Deus, de que estamos angustiados e sofrendo, por que os discípulos deveriam jejuar se eles não estavam assim? Cristo estava com eles. O que eles tinham ali presente era o próprio mestre deles, o Senhor. Então havia alegria. Por isso a argumentação de Cristo: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo, fazendo a comparação da festa deles sendo como o noivo. Como é que pode uma coisa dessa? Qual o sentido, qual a aplicação de pessoas jejuarem em momentos de alegria, por exemplo? Quando não há uma necessidade, quando não é uma coisa apropriada realmente, quando não condiz com a realidade do coração da pessoa. Se eles estavam alegres com o Senhor, eles não tinham razões nenhuma para jejuar. Nenhumas. Não é? Estavam bem com o Senhor, aprendendo dele, vendo as maravilhas que ele operava, ouvindo a sua sabedoria, aprendendo, sendo enchidos de esperanças pelo Senhor. Como eles poderiam então lamentar, afligir a própria alma deles, se não havia razão naquele momento para isso? Então nós percebemos o uso desse jejum, igual aqueles textos que nós lemos do Antigo Testamento, onde o povo está ali, se lamentando, suplicando a Deus por sua misericórdia. Senhor, eu estou morrendo, meu coração está apertado demais, eu estou sofrendo, eu não consigo controlar essa dor no meu coração. Jejuaram por causa disso. Os discípulos não tinham essa situação diante deles naquele momento específico, mas o próprio Cristo diz, veja, dias virão. Então, ele não está condenando a prática do jejum. Ele está dizendo, eles não têm razões agora para jejuar, mas ele fala, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Eu estou com eles, enquanto eu estiver com eles, há alegria. Mas dias virão em que eu serei tirado, que o noivo será tirado, aquele que proporciona alegria para eles, cuidado. Nossa, eles se sentiam abraçados por Cristo. Quem aqueles homens eram?
Mateus aqui no contexto, um cobrador de impostos, odiado pelos outros. Pedro e muitos ali eram trabalhadores comuns, pescadores, gente que não tinha nenhuma expressão na sociedade. Estar com Cristo, fazendo parte de algo tão grande, nossa, aquele homem veio, foi ali batizado por João Batista. João Batista olhou para ele e falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos chamou, nós não podemos resistir ao seu chamado, começamos a segui-lo. E o resultado, estamos vendo algo maravilhoso acontecendo aqui. Estamos vendo cegos sendo curados de sua cegueira, não é? Coxos, aleijados levantando e andando, pessoas sendo ressuscitadas. Estamos ouvindo a pregação do reino de Deus. Promessas sobre o que vai acontecer no futuro, tanto de juízo contra os ímpios, como também de salvação para o povo de Deus. Segurança do Senhor. Como é que nós vamos ficar tristes com isso? Não tem como. Só que um dia, é o que o Senhor fala, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E aí ele vai dizer: naqueles dias, sim, jejuarão. Enquanto eu estou com eles, a alegria. Eu sou o noivo nessa festa de casamento. Mas quando eu for tirado, quando eu sair, eles vão jejuar. E por quê? Porque eles vão saber muito bem o preço que se paga para viver de acordo com o Evangelho. Eles vão sentir falta. Por mais que sejamos consolados por Cristo, ainda assim, imagine para os discípulos que passaram 3 anos aprendendo dele, se apegando tanto a ele, vendo-o morrer, sendo humilhado e não reagindo de forma nenhuma, sabendo e sabe de tudo que viram sobre ele. Ele pode simplesmente acabar com todo mundo aqui, ele pode se soltar naquela cruz. Ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas. Se ele falar isso, ele mesmo fica livre dessas coisas. E desafiando ele. Para eles foi frustrante ver Jesus daquele jeito. Entende? E Cristo ali sofrendo. Toda a situação, como Cristo fala, dias virão em que sim, eles vão jejuar. Por quê? Porque eles vão sentir tristeza, vão ficar angustiados, perplexos. Eles vão se humilhar diante de Deus, porque o noivo será tirado deles. Não é? Porque o coração deles não é, vai lembrar, porque eles vão lembrar de como era bom estar com o nosso Senhor. 3 anos nós andamos com Ele. Estivemos num barco desesperados com medo de morrer, e Ele só disse com uma palavra e a tempestade se acalmou. Tudo isso está em nosso coração, está em nossas lembranças íntimas com o Senhor. Veja, não é uma questão que está longe dos relacionamentos. Cristo era amigo pessoal deles, andava com eles o tempo todo. Então o Senhor saindo do meio dos seus discípulos, o que haveria sim, com certeza, também era tristeza, não é? Lamento, saudades do Senhor. Eles o viram subir aos céus. Essa é a realidade, irmãos. É isso que o Senhor ensina aqui. Então, basicamente, a resposta de Cristo nos ensina exatamente isso. Que o jejum, que ele mostra como um princípio bom para a nossa vida como cristãos, como nossa prática de piedade pessoal, não é? É um jejum que tem como fundamento o ser uma ferramenta de humilhação, de nos prostrarmos diante de Deus pessoalmente. Entende? E a motivação para jejuar é justamente essa, não é? É sentir a nossa miséria, o nosso pecado, nossa necessidade do Senhor, sermos tomados por angústias. Essa é a razão para jejuar. Eu estou mal. Quem sabe até a pessoa economiza um pouquinho de dinheiro em psicólogos. Não estou dizendo que não vá para o psicólogo, não vá. Tá ruim? Vá. Tem condições? Vá. Mas veja, olha a bênção que nós temos aqui como um princípio bom para a nossa vida e que muitas vezes dispensamos pelos recursos modernos. Será que são úteis? Realmente? Eu sei que tem o seu papel e sua importância, mas imagine, irmãos, se nós temos isso do Senhor Jesus Cristo, será que precisamos o tempo todo recorrer a este tipo de trabalho? Sendo que nós podemos, se o problema for esse, se o problema for você precisar desabafar e chorar até não aguentar mais, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se humilha diante de Deus. É para isso que serve o jejum, as orações. Veja como isso é importante, não é? Isso tem benefícios espirituais, porque ele diz que Deus vai abençoar.
benefícios psicológicos, com certeza. Estamos colocando para fora, sabe, chorando mesmo por tudo aquilo que tem nos magoado. Não estamos dando uma de fortes, não. Vou dar uma de forte, eu não choro, não é? Tudo bem, mas quando você estiver diante do Senhor, a sós, lá é o momento que você não tem que ficar mantendo força nenhuma. Não tem para quê, é inútil fazer isso, só está você e Ele ali. Então se humilhe. É assim que Cristo nos ensina a usar o jejum de maneira correta, de maneira boa para nós, na nossa própria vida, não é? Esse é o ensino. Cristo, então, com essa palavra, ele responde àqueles escribas, não é? Que o jejum, ele deve ser usado de maneira apropriada. E aí observe que ele vai começar a falar justamente sobre esse assunto do que é apropriado. Ora, não tem sentido que eles jejuem se o noivo está na casa, certo? Não tem sentido, não é apropriado para pessoas jejuarem estando em uma festa onde o noivo está na casa. Quem vai para uma festa para não comer nada? Para jejuar? Você não vai para uma festa para ficar ali lamentando, você vai para se alegrar com seus amigos, com seus familiares, e não para lamentar. Você não vai para a casa de ninguém para um aniversário, quer que seja, para um casamento, para chegar ali, ao invés de se alegrar com tudo que tem acontecido, você ali aproveitar e desabafar as suas mágoas. Não é para isso que uma festa serve. Muito pelo contrário, é para alegria. Então não tem sentido eles jejuarem enquanto eu estou aqui, não é? Mas então ele continua a falar sobre isso e ele começa a ensinar um princípio muito importante para pensarmos naquilo que é apropriado sobre o jejum, pensando na lei e pensando nessa prática boa para a nossa vida, não é? Ele vai dizer isso aqui no texto. Então, observando a primeira parte sobre a questão da lei. Ele também disse uma parábola, verso 36 a 38, ele fala: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, certo? Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. É para se pensar, né? A ideia dele é que eles pudessem raciocinar sobre o seu argumento, sobre o que eles estavam até exigindo dele. Ou seja, é como se estivesse falando assim para aqueles escribas, para aquele que perguntou: pensem comigo, você acha que se ajusta uma roupa, um pedaço de pano novo, um tecido novo, em uma roupa bem velhinha? A roupa chega a estar fina, quase transparente, né? Bem fininha. Você vai pegar um remendo, um pano novo, um tecido novo, e você vai costurar ali? Você acha que assenta isso? Fica estranho, né? No mínimo é isso, fica estranho. Não é uma coisa ajustável. É diferente, é estranho, não combina. Esse é o ponto aqui. Ou seja, não é apropriado, não é? E, portanto, o remendo, que é mais novo, que é um tecido novo, vai ser muito mais forte e vai acabar prejudicando a roupa como um todo. Porque sendo um tecido forte, vai acabar rasgando o que é fraco. Tem mais resistência, é novo, entende? Ele usa esse exemplo aqui e ele fala: pois a nova, não é, rasgará e o remendo da nova não se ajustará à velha. E aí ele vai usar um outro exemplo para entender o raciocínio. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres, no caso, estragarão. Ou seja, o vinho novo, que vai começar a ser fermentado, vai causar uma reação química naqueles odres, que é couro, não é? E vai acabar rompendo aqueles odres. E vai se perder tanto um quanto o outro. Ou seja, o vinho novo vai fermentar, vai rasgar aquele odre velho, que já está adaptado àquele primeiro vinho, quando os dois eram novos. Vai rasgar então, quando você coloca um vinho novo naqueles odres velhos, o vinho vai se derramar e o odre vai ficar estragado. Ou seja, ele usa esse exemplo, esses dois exemplos aqui, para aqueles que questionaram a ele, seus discípulos, para demonstrar: pensem no que vocês estão perguntando, pensem no que vocês estão questionando, criticando. Será que o que vocês estão exigindo na tradição de vocês tem sentido? Tem aplicação real? Então esse é o ensino que Cristo traz aqui para aqueles. Podemos extrair aqui então princípios importantes para nós, irmãos, porque Cristo responde assim, mostrando o propósito desses jejuns,
justamente para que seus discípulos mesmo, para que nós hoje não venhamos cair nessas falácias de fazermos jejuns obrigatórios, não é? Porque somos constrangidos por isso, ou porque alguém diz que nós vamos alcançar alguma coisa, ou que isso tem um valor religioso muito grande, ou que isso nos eleva espiritualmente a mais do que nossos irmãos. Não existe isso. Não é essa a finalidade do jejum. Não é esse o propósito disso na nossa vida, não é? E então nós podemos lembrar, pelo ensino de Cristo, de textos onde nós observamos justamente esse ensino aqui. Eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 2, porque nós podemos compreender o princípio aqui quando se fala da lei. Porque primeiro ele fala sobre essa questão do propósito do jejum, então, que tem a ver com essa expressão de humilhação, não é, diante do Senhor, de reconhecimento das nossas necessidades, de angústia. E também ele toca num assunto que tem a ver justamente com o seu ministério de pregação do Evangelho, em mudar as coisas, não é? É o vinho novo, que não se adequa ao odre velho. Não se adequa. Não dá para fazer uma simbiose disso, uma mistura. Então, Colossenses capítulo 2, o que Paulo ensina? Ele ensina bem assim, a partir do versículo 8. Colossenses 2, verso 8, ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis longe pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora observe com atenção isso aqui: ninguém vos julgue, olha o que Paulo ensina aqui, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E ele fala: ninguém se faça árbitro contra vós outros, como os escribas estavam fazendo com relação aos discípulos de Cristo, não é? Ninguém faça isso, pretextando humildade. Quem jejua e vive falando para os outros, está querendo fazer o quê? Pretextar humildade, piedade, não é? Então, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Ouçam com atenção, viu? Gente que vive atrás de visão, misericórdia. A Escritura condena essas coisas, não é? Enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, não é? Até aqui. Nesse texto, então, estamos aprendendo justamente os princípios que Cristo deixou aqui de bastante clara, mostrando o propósito, então, de você usar o jejum como uma ferramenta pessoal de humilhação a Deus, como a oração é, por exemplo, não é? E não ficarmos submetidos a um tipo de imposição da lei, uma vez, como Paulo ensina aqui, esses rudimentos da lei, as aplicações da lei cerimoniais, já foram cumpridas nele. É por isso que para nós não se aplica mais a obrigação de jejuns. Entendeu? Porque o jejum ordenado na lei era cerimonial, isto é, estava ligado ao dia da expiação. Acabou. Cristo morreu, cumpriu, não tem aplicação mais para nós. Obrigação nesse sentido para nós. É por isso que nós não precisamos guardar um calendário judaico baseado em lua, por exemplo. Um calendário lunar. O nosso é solar, o deles é lunar. Nós não precisamos fazer isso mais.
Isso é cerimonial, acabou em Jesus Cristo. Nós não precisamos guardar, por exemplo, o próprio dia de sábado. Por quê? Porque o dia sétimo, tinha esse aspecto cerimonial na lei, que foi cumprido em Cristo. É por isso que guardamos o primeiro dia, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, e não o sétimo dia. É por isso que nós não precisamos nos abster de comer carne de porco, ou guardar qualquer tipo de dieta que havia no passado. O próprio Senhor disse àqueles judeus, como Pedro: como é que você vai tornar impuro o que eu purifiquei? Acabou isso aí. Quando Cristo morreu, Ele cumpriu o que todas essas cerimônias significavam. Acabou-se. Então até mesmo o jejum, como é ordenado na lei, não tem uma obrigação para nós. Eu sei que muitos acabam tratando o jejum como uma obrigação para os crentes e cobram: vocês têm que jejuar. Isso é farisaísmo, irmãos. Tem que jejuar. Tem que jejuar. Porque se não jejuar, como assim? Eu dependo disso aí agora para alcançar alguma coisa de Deus de verdade? Será que se eu jejuar, Ele me ouvirá mais do que meus irmãos? É para isso que serve o jejum? Não. Não tem nada a ver com essas coisas. Pelo contrário, a aplicação do jejum para nós tem um significado muito belo, de muito valor, que deveríamos olhar com muito mais carinho para a prática do jejum. Não como uma imposição, mas como uma atitude piedosa pessoal, em que nós podemos sim nos humilhar diante de Deus em determinadas situações, não é? Nos humilhando diante do Senhor em determinadas situações. Eu quero então passar por essa última parte, não é? Para falar justamente sobre o que nos deve levar ao jejum. Certamente podemos compreender que os discípulos souberam, não é, o que significa a tristeza quando Cristo foi embora. Ver Jesus então ali, saindo do meio deles, trouxe dor ao coração deles. Esse tipo de sentimento nós também temos. Não o vimos, mas se somos cristãos, o maior desejo de nosso coração é vê-lo. O maior anseio da alma de alguém que foi regenerado é ver o Senhor. É um dia poder olhar com seus próprios olhos o Cristo que nós cremos sem ver. É poder ver o Senhor, do qual nós tanto lemos, ouvimos, pregamos. É vê-lo. É contemplar a sua face, é adorar a Ele, sabe? Nos reunir com todos os anjos do céu, com toda a igreja do Senhor, todos juntos, para nos prostrarmos diante dEle, reconhecendo a sua glória. Fazemos isso aqui agora no culto, isso é uma bênção, mas ainda assim não estamos vendo nada. Essa é uma realidade espiritual. Mas o nosso anseio é que um dia não seja as paredes de uma igreja que nossos olhos enxerguem, mas que possamos vê-lo no seu trono. Logo, esse anseio nos ensina exatamente isso, que nós temos essa necessidade do Senhor. Eu lembro, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús, caminhando, Jesus se pondo no meio dele e conversando, e eles tão angustiados, perplexos, falando sobre os últimos acontecimentos. Nossa, ele morreu. Nosso mestre morreu. Já é o terceiro dia, não aconteceu nada. Acabou aquele nosso sonho, tudo aquilo que a gente ouviu dele, eu acho que foi uma ilusão, porque acabou, tudo se acabou. E Cristo ali com eles, sem reconhecer o Senhor. E o Senhor ficou com eles, eles pediram isso, porque era tarde. O Senhor falou e começou a pregar expositivamente, porque foi o que ele fez, ele começou a expor as Escrituras. E então, quando ele saiu do meio deles, e eles chegaram junto com os demais discípulos, com os outros discípulos, eles começaram a lembrar: você não lembra de que quando ele falava, o nosso coração se aquecia? Sabe? Essa é a necessidade, por isso que eles chorariam, por isso que eles clamariam, por isso que eles realmente teriam dias de tristeza, desejando que Ele venha. E isso é uma coisa boa, irmãos. Ao mesmo tempo que Cristo está conosco, jamais nos abandona pelo Seu Espírito que habita em nós, ao mesmo tempo o nosso desejo, pelo próprio Espírito Santo habitando em nós, é ver o nosso Mestre, é realmente olhar para Ele. E isso é uma coisa boa em nós, desejar a Cristo.
desejar ver o Senhor, pensemos então sobre como usar o jejum em nossa vida. Aí agora eu cito alguns textos do Novo Testamento, quando os discípulos, que na época não jejuavam, começaram a jejuar. Por exemplo, Atos capítulo 13, verso 2, o jejum era parte do ministério dos servos de Cristo em Antioquia. Verso 1, 2 e 3, Atos 13, eles, ao enviar Paulo, não é? Enviar os missionários ali, eles oravam e eles jejuavam, clamando a Deus: Senhor, usa os teus servos. Deus tem misericórdia, não é uma obra nossa, é a obra tua, é a tua igreja, é para a pregação do Evangelho, é para que mais pessoas conheçam essa verdade, é para que os teus eleitos sejam chamados. Eles se humilhavam a Deus, suplicando a sua misericórdia. Em Atos capítulo 14, verso 23, a ordenação dos pastores era acompanhada por jejuns e orações. Entende? Como uma atitude de reconhecimento de que, veja, não somos nós quem conferimos dons aos homens, é o Senhor, são servos dele, é Deus quem os usará para pastorear o seu rebanho. Então, Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, suplicando: usa esses homens, usa-os. Olha como o jejum era usado, como Cristo disse, haveria dias que eles iriam jejuar. Apóstolo Paulo praticava isso muito. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, 2 Coríntios capítulo 6, verso 5 também, não é? Ele demonstrou justamente isso. Ele realmente, com frequência, jejuava, se humilhava diante de Deus. É até compreensível isso na vida de Paulo. Ora, ele vivia o tempo todo correndo de um lado para o outro. Hoje eu estou bem, comendo muito bem, amanhã, se eu não correr, eu morro. Era assim. Sendo, às vezes, criticado por irmãos que ele evangelizou, por comunidades que ele fundou. Tudo isso faz parte da vida da gente. Ou seja, eu como um pastor, pensando em Paulo, por exemplo, posso ter frustrações com relação à comunidade. E isso não é uma coisa absurda, não é uma coisa anormal. Isso acontecia com eles. Entende a situação? Acontece com cada um de nós também. Certas frustrações. Tudo bem, Ícaro? Acontece com cada um de nós, irmãos. E isso realmente deve ser algo que nos leve a reconhecer a nossa necessidade diante do Senhor, em se humilhar, em afligir nossa alma. Se pararmos para pensar bem, então, irmãos, nós temos uma ferramenta maravilhosa para nós, para o nosso bem. Podemos então jejuar quando estamos exatamente angustiados. E eu digo, podemos sim usar isso de maneira pessoal, em nossa devoção pessoal a Deus, como nossa humilhação, porque somos pecadores. Pense em Davi no Salmo 51. Tenta imaginar a imagem que o texto nos passa, de um homem completamente prostrado, que não estava preocupado em comer, encher sua barriga, não. Ali havia pranto, ali havia humilhação, reconhecimento de suas culpas. Olha como podemos usar esse jejum, não é? Podemos afligir nossa alma quando, como o povo muitas vezes passou por situações difíceis, nós também passamos hoje. Nossa, pecados e coisas ruins que acontecem em nossa vida nos afetam muito. Nos afetam muito. E às vezes, sabe o que nós acabamos fazendo? Ao invés de usar essa ferramenta da oração, do jejum, da humilhação diante de Deus, vamos procurar fazer outras coisas, não é? Qualquer outra coisa. Vamos procurar, por exemplo, nos entreter para passar o estresse, para passar a angústia. Não é que seja ruim essas coisas, não é que sejam ruins, não. Mas olha o que o Senhor nos deu aqui, de princípio, do que podemos fazer diante dele. Mais do que nunca, eu digo aos irmãos que esse não é um jejum imposto, mas quando estamos realmente aflitos, angustiados, está aí uma grande bênção de Deus para nós. Um ensino, uma prática que Cristo, nosso Senhor, não condenou de forma alguma.
antes nos ensinou como fazê-lo corretamente, como agradar a Deus assim, nos humilhando diante dele, não é? Justamente isso. Bater em nosso peito como aquele publicano: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou profundamente triste, porque o Senhor me abençoa tanto, Deus. O Senhor tem tanta misericórdia de mim. O Senhor me revela o Evangelho, a Tua vontade. E olha o que eu fiz mais uma vez. Olha como eu agi, Senhor. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos aprender a curtir a tristeza. Nossa vida não é só alegria neste mundo. Entendeu? Nós não temos que ser emos, né? E tornar a angústia estampada no rosto como sendo a nossa cultura. Não. Mas a verdade é que nós somos pessoas que passamos por aflições, por dores, e precisamos então, meus irmãos, reconhecer essa nossa necessidade, não é? De buscar ao Senhor. Eu lembro do texto aqui então, antes de concluir, Salmo 51, verso 17, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. É assim que o Senhor nos ensina. Conclui dizendo aos irmãos: primeiro, aprendam a olhar para o jejum não como uma imposição, mas como uma ferramenta apropriada em situações de tristeza em nossa vida, seja por que razão for. Segundo, olhe para a sua própria vida e responda. Pense sobre isso. Como tem sido a sua vida todos os dias? Como você tem encarado as suas lutas? Lutas contra o pecado, contra tentações, não é? Problemas que você tem que enfrentar, que te causam dor e humilhação. Como você tem lidado com isso? Apresento aos irmãos justamente, não é, a atitude que nós temos à nossa disposição de nos humilhar diante do Senhor. Terceiro, talvez alguém, não é, esteja tomado de dor, impaciente e até ansioso, depressivo, por essas lutas mesmo. Por causa de suas batalhas terríveis, porque está se sentindo derrotado realmente, porque não entende por que coisas estão acontecendo em sua vida. Você não precisa fugir dessas coisas, ou da dor que isso causa em você. Até nisso nós podemos adorar a Deus. Até em nossas maiores angústias, nas noites escuras de nossa alma, nós podemos nos prostrar diante do Senhor. E a coisa mais sábia, mais coerente a se fazer, é ir aos pés do Senhor e nos despirmos de tudo que nós achamos que somos e ali nos humilhar diante dele, nos humilhar diante do Senhor. Será que não é hora então de você, meu irmão, aprender a se humilhar diante do Senhor? Será que não é hora de você usar mais o seu ambiente devocional, o seu quarto, os seus momentos a sós, para ali você fazer o que você não pode fazer diante dos outros, e você chorar diante do Senhor? O jejum pode ser para nós, irmãos, nessas noites escuras de nossa alma, um lamento e um grito de socorro de nosso próprio interior. Grito esse que o Senhor ouve, que o Senhor não despreza. Um grito de socorro verdadeiro quando nós clamamos por nossas próprias lutas. E eu digo aos irmãos, todos nós somos pecadores, nós sabemos disso de có e salteado. Mas se os nossos pecados não estão nos incomodando, se não pesa o nosso coração, nossa, eu desonrei meus pais, eu não cumpri as minhas obrigações, eu respondi mal a alguém, eu procurei briga, eu fiz muitas coisas, eu pensei mal, eu julguei meu coração.
tudo isso são coisas ruins que desagradam a Deus, que não correspondem a uma vida nova em Cristo, se tudo isso acontece comigo, eu sei que acontece com todo mundo, será que não é hora de nós realmente reconhecermos isso diante do Senhor e clamarmos a Cristo? E há um clamor importante aqui. O clamor é: Cristo, volta logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é só o Senhor quem pode me libertar completamente destes pecados. O Senhor já quebrou minhas cadeias, mas eu ainda sou fraco. Eu tenho que lutar contra a minha natureza e nem sempre, Senhor, eu tenho prevalecido. Um anseio desse que está lutando de maneira tão feroz contra o pecado e sentindo essas dores é que Cristo volte. E quando Ele voltar, não haverá mais nenhuma inclinação má no seu povo. Não teremos a consciência pesada, nenhuma luta em nosso coração da carne contra o Espírito. Isso terá fim. Haverá plenitude em nosso coração e poderemos adorar a Deus, não é, da melhor maneira possível, de uma maneira realmente perfeita e santa. Vejam como o jejum pode ser usado. Veja como a humilhação diante do Senhor pode ser bem usada. Acreditem, Cristo não rejeita o clamor dos seus servos. Ele é o nosso sumo sacerdote e lá no céu Ele nos assiste. E acredite, não é só você que geme por suas tristezas, por suas angústias. O próprio Espírito Santo intercede por cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, com gemidos inexprimíveis. Esse é o ensino que nós temos aqui. Viemos usar bem esta bênção para nós, de uma maneira em que possamos desfrutar de uma vida piedosa, de uma vida devocional ativa, onde podemos olhar para Cristo como nosso refúgio, encontrar paz nele, significado somente nele. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos, e que nos guie, não é, a não desperdiçarmos nossas lágrimas. Desperdice não. Não desperdice suas lágrimas. Não desperdice a dor no teu coração por seu sofrimento. Vá aos pés de Cristo. Se humilha a Ele. Ele continua a cuidar de nós. Amém. Graças a Deus. Esse é o nosso consolo. Saber que o Deus soberano, o Deus glorioso, se importa com a nossa vida. Que consolo, irmãos. Saber que o nosso Deus não nos abandona. E que sim, nossas orações importam, nossas lágrimas importam, nosso sofrimento importa. O Senhor, Ele olha tudo isso e não nos abandona, muito pelo contrário, né? Ele persevera em nós e ora por nós, né? Intercede por nós. Vamos então neste momento orar ao nosso Deus e agradecendo a sua bondade e pedindo que Ele venha nos conduzir a estarmos diante dEle. Ó Senhor, quão maravilhoso é poder aprender a Tua Palavra. Podemos aprender hoje, Senhor, sobre a nossa necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, de reconhecer nossas misérias diante do Senhor e realmente, Senhor, não criarmos reservas em nosso coração e fugirmos disso. Perdoa-nos por tantas vezes fugirmos das orações e não procurarmos esses momentos devocionais com o Senhor, de uma busca pessoal. Tão bom é podermos Te adorar juntos. Nós sabemos que o Senhor nos abençoa sim, mas também é tão importante que nós, em nossa vida particular, venhamos aprender a refletir na Tua Palavra e a orar sinceramente a Ti. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nós temos aprendido do Senhor que podemos nos achegar a Ti. Que em nome de Cristo nós podemos nos achegar ao Teu trono, ao trono da graça, e temos a convicção de que acharemos socorro em hora oportuna. Por isso mesmo, ó Deus, suplicamos a Ti, não nos permita desperdiçar
as nossas dores, as nossas lágrimas, mas que venhamos depositá-las diante do Senhor. Venhamos ser sinceros e nos humilhar diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Que possamos cada vez mais encontrar consolo e sermos fortalecidos, ainda mais consolados, porque sabemos, por mais que o Senhor Jesus esteja no céu, assentado à Tua destra, ainda assim, o Seu Espírito Santo, Ele jamais se ausenta de nós. E podemos ouvir então a Sua palavra, palavra de Cristo para a nossa vida, para nos consolar. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, pelos irmãos que acompanham pela internet. Senhor, muito obrigado. Abençoa-nos, abençoa toda a Tua igreja, a nossa nação, para que as coisas se ajustem aqui e todas as comunidades cristãs possam desfrutar de liberdade para Te adorar. Ajuda-nos a reconhecer isso, ó Deus, como é maravilhoso podemos Te adorar, Te buscar em nossa intimidade, que possamos aprender a entrar em nosso quarto, a fechar a porta e ali, Senhor, sem reservas, nos derramarmos diante do Senhor, com o coração contrito, quebrantado, humilhado diante do Senhor. Ó Deus, isso é tão bom e tão necessário para nós. Guia-nos por este caminho, Senhor. Nós Te agradecemos por esse dia e pedimos que venha nos abençoar, não só agora, não só quando acabar o culto, mas também, ó Deus, durante toda a noite e assim também durante toda a semana. Tem misericórdia de nós, Senhor, dos Teus filhos, que essas palavras possam ser consolo para a Tua igreja. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos.